Por mais irrelevante que pareça ser falar a respeito de emojis, emoticons, mas eu sinto que eu devo explicar por que eu uso 3 emoticons na maioria das minhas postagens nas redes sociais, na internet, porque para quem está caindo de paraquedas agora no meio virtual, emoticon, emoji, é um sinal gráfico, um desenho simbolizando uma emoção, um sentimento, resumindo uma sentença ou mesmo complementando algo que é postado de maneira escrita nas redes sociais, ou mesmo para dar uma ênfase numa foto, num vídeo. Então o emoticon, o emoji, ele é um recurso muito usado nas redes sociais, e os 3 que eu mais uso são aquele com as mãos levantadas, aquelas 2 mãos levantadas simbolizando a adoração a Deus, aquele livro aberto simbolizando a Bíblia Sagrada, e 2 mãos unidas no centro simbolizando a oração. Então eu quero falar rapidamente sobre esses 3 emoticons, emojis, esses 3 sinais gráficos, por que eu os uso e que mensagem eu quero transmitir por meio desses sinais. Primeiramente eu quero falar sobre a adoração a Deus simbolizada pelas 2 mãos levantadas, e para enfatizar isso eu gostaria de ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36, que é aquele hino de adoração a Deus que Paulo canta ou recita, e que diz assim, Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então esse texto resume aquele que eu acredito que seja o principal motivo pelo qual devemos adorar a Deus. É claro que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é Senhor da história, Deus criou todo o universo, tudo que está à nossa volta, inclusive a nós mesmos. Deus, ele é soberano sobre a história, Deus não permite que nada aconteça. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus, até mesmo as folhas, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Ou Deus age diretamente por meio das 5 manifestações de Deus, as 5 maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano, que são, que eu falei lá no vídeo sobre cessacionismo, Deus age por meio da história, por meio da criação, por meio dos milagres, por meio da Bíblia e por meio de Jesus Cristo. Então são as 5 maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Ou Deus age diretamente, né, para manifestar sua soberana vontade, para intervir no andamento da história, em favor do ser humano. Ou Deus permite que coisas aconteçam, como por exemplo, quando alguma pessoa comete algo ruim, faz más escolhas ou faz algo ruim, ela sofre as consequências do seu pecado, então Deus permite que ela sofra essas tais consequências, ou mesmo Deus permite que o inimigo age em determinadas situações, sabendo que ao final o inimigo será derrotado, como no caso de Jó. Aconteceu com o Jó, que Deus permitiu que o diabo tirasse de Jó tudo que ele tinha, afetasse até mesmo sua saúde, mas no final Deus foi vitorioso, o inimigo foi derrotado e o nome de Deus foi glorificado. Então devemos adorar a Deus principalmente por aquilo que Ele é, por Ele ser Deus poderoso, Senhor da história, Senhor da criação, Senhor de tudo, por nada acontecer sem ser da vontade dEle, porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Que todo o universo, toda a criação é para glorificar a Deus, porque Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, e Ele não teve começo e nunca terá fim. Ele é de eternidade a eternidade, Ele sempre foi Deus e sempre será. E outro texto bíblico que eu gostaria de ler, dessa vez enfatizando a questão da palavra, né, da leitura da Bíblia, é o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, né, o ser humano, de modo geral, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui fala sobre uma das 5 manifestações de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus.
E a principal maneira pela qual Deus conversa conosco, a principal maneira com que Deus se relaciona conosco, conversa conosco, que é aproxima de nós, é por meio da Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita num período bem grande de tempo, por cerca de 40 pessoas, inspiradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quis se manifestar ao ser humano por meio da Bíblia, e ainda se manifesta, e se manifestará até o final da história, até o final desse mundo, com a volta de Jesus, porque aí não haverá mais necessidade de Bíblia. Quando Jesus voltar, não haverá mais necessidade de Bíblia, porque o próprio Deus, o próprio Senhor estará conosco, e aprenderemos com Ele e ficaremos com Ele por toda a eternidade. Mas enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos nessa dispensação, a Bíblia Sagrada será a principal maneira por meio da qual teremos acesso a Deus. E é claro que o fato de haver 5 manifestações de Deus não despreza os 5 solas, chamados 5 solas, que é sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Glória, sola Cristo. Então, os 5 solas tem muito a ver com as 5 manifestações de Deus, e são esses 2 vídeos que eu estou deixando aqui para você dar uma olhada, inclusive deixei na tela final, servem para você perceber que algumas doutrinas, por mais aparentemente opostas que sejam, elas se relacionam, elas se conversam, elas se complementam e nos aproximam ainda mais de Deus. Então, se nós percebêssemos as maneiras pelo meio das quais Deus se manifesta conosco, principalmente por meio da Bíblia Sagrada, não haveria tantos conflitos por causa de religião, por causa de teologia, por causa de doutrina, mas nos uniríamos mais, nós convergiríamos mais para o mesmo ponto, que é o ir de Jesus, que é proclamar o Evangelho de Cristo ao maior número possível de pessoas antes que chegue o tempo da apostasia, do arrebatamento. Então devemos pregar o Evangelho. A maior obrigação nossa como cristãos é pregar o Evangelho a toda criatura. E complementando este vídeo, terminando, gostaria de falar sobre a oração. Num texto que é autoexplicativo, não preciso comentar muito sobre ele, porque a oração é a maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus. Se a Bíblia é a principal maneira por meio da qual Deus se relaciona conosco, a principal maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus é por meio da oração. E o apóstolo Tiago, no caso o Tiago, o Tiago Justo, o meu irmão de Jesus, no capítulo 5, versículos 13 a 16, diz o seguinte sobre a oração: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Com relação à unção com óleo, era um costume da igreja primitiva. O óleo tinha propriedades curativas, tinha propriedades terapêuticas, e ainda hoje o óleo é usado em muitas igrejas, principalmente pentecostais, e eu não vejo heresia nenhuma nisso, não vejo nada assim fora da Bíblia, muito pelo contrário, é uma questão cultural. Algumas igrejas mais tradicionais não usam o óleo por, sei lá, talvez por acharem que as igrejas que têm essa prática esperam algo milagroso, algo, sei lá. Mas enfim, a unção com óleo é bíblica, sim, ela tem respaldo bíblico, e ela, assim como o jejum também, são complementos à oração que devemos fazer continuamente uns pelos outros, e no sentido também de nos relacionarmos com Deus, buscarmos constantemente um relacionamento com Deus, porque Deus quer estar próximo de nós, Deus quer estar presente em nosso meio, e por meio da oração nós conseguimos forças, conseguimos vigor, conseguimos socorro na angústia, conseguimos nos sair bem em qualquer situação, porque quando nos aproximamos de Deus, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, mesmo na fome, na miséria, enfim, nas piores situações possíveis, quando nós nos recorremos a Deus, quando nós colocamos diante de Deus em oração, Ele nos ouve, Ele nos socorre, Ele nos atende. Então esse vídeo serve para que você possa entender, para você estar mais próximo de Deus. Então é um vídeo no qual eu tento, por meio
de 5 emojis, de 5 sinais gráficos, 5 desenhos. Eu quero transmitir a palavra de Deus, eu quero que você se aproxime ainda mais de Deus e que nós possamos juntos louvar e exaltar o nome do Criador, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então que Deus abençoe, que Deus oriente, se esse vídeo tocou seu coração, se esse vídeo impactou sua vida, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, até depois se quiser.